Os discípulos de João e os fariseus praticavam o jejum. Assim, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus praticam o jejum, mas os seus discípulos não praticam o jejum? Então Jesus lhes disse: Será que os amigos do noivo têm motivo para jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm o noivo consigo, não podem jejuar. Mas virão dias em que o noivo será tirado deles, e então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura um remendo de pano novo numa roupa velha. Se fizer isso, o remendo de pano novo repuxará a roupa velha, e o rasgão ficará pior. Também, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho arrebentará os odres, e tanto o vinho como os odres serão perdidos. Mas põe-se vinho novo em odres novos. A palavra grega skos designa uma bolsa ou recipiente feito da pele inteira de um animal. Jesus Cristo disse: Tampouco se põe vinho novo em odres velhos, mas, caso o façam, então os odres rebentarão e o vinho se derramará, e os odres ficarão arruinados. Mas, põe-se vinho novo em odres novos, e ambas as coisas ficam preservadas. Ao passo que fermenta, o vinho novo gera dióxido de carbono, que exerce pressão nos recipientes de pele. Odres novos expandem-se, odres velhos, sem flexibilidade, rebentam sob a pressão. Esta ilustração fazia parte da resposta de Jesus sobre as razões pelas quais seus discípulos não seguiam todos os antigos costumes e práticas dos fariseus. Jesus evidentemente deu a entender que a verdade do cristianismo era poderosa e energizante demais para ser retida pelo velho sistema do judaísmo, que carecia de vitalidade e elasticidade, e que estava passando rapidamente. Odres, vasilha ou recipiente usado para armazenar coisas tais como água, azeite, leite, vinho, manteiga e queijo. Os recipientes dos tempos antigos variavam grandemente em tamanho e formato, alguns deles sendo bolsas de couro, e outros sendo vasos de gargalo estreito, com rolha. Os egípcios possuíam vasos ornamentados que serviam quais frascos, e estes eram de alabastro, osso, bronze, vidro, ouro, marfim, porcelana, prata ou pedra. Frascos de vidro eram utilizados na antiga Síria, e vasos de cerâmica eram comuns em várias terras bíblicas da antiguidade. No entanto, os antigos usavam especialmente odres. Um modo comum de se fazer um odre era abater um animal, decepar-lhe a cabeça e as patas, e então retirá-lo cuidadosamente do couro, de um modo que fosse desnecessário abrir a barriga do animal. O couro era então curtido, e depois todas as aberturas, exceto uma, eram costuradas. O pescoço, ou talvez uma das pernas, ficava sem costura e servia de abertura que podia ser tampada com uma rolha ou um cordão. Os couros de ovelha, de cabrito, e às vezes de boi, eram utilizados com tal objetivo, e, em alguns casos, deixavam-se os pelos nas peles usadas como recipientes para leite, manteiga, queijo e água. No entanto, era necessário um processo mais cabal de curtição quando os odres se destinavam a guardar azeite ou vinho. Até mesmo em épocas mais recentes, têm-se fabricado muitos odres dessa mesma forma, no Oriente Médio. Quando os odres para a água não são curtidos, transmitem um sabor desagradável à água conservada neles. Ao despedir Agar, Abraão equipou-a com um odre. Os gibeonitas disseram a Josué: Estes são odres de vinho que enchemos quando novos, e eis que rebentaram. Tal coisa poderia acontecer com o tempo, devido à crescente pressão resultante da fermentação ativa do vinho. Eliú disse: Eis que meu ventre é como vinho sem respiradouro, como odres novos, que arrebentar. Em geral, porém, os odres novos de vinho suportavam a pressão interna resultante da fermentação ativa do vinho. Todavia, velhos odres de vinho ficavam com o tempo endurecidos e perdiam a elasticidade, de modo que tendiam a rebentar. Por isso, Jesus Cristo disse apropriadamente: Tampouco se põe vinho novo em odres velhos, mas, caso o façam, então os odres rebentarão e o vinho se derramará, e os odres ficarão arruinados. Mas, põe-se vinho novo em odres novos, e ambas as coisas ficam preservadas. Pergunta 1. Por que os discípulos de João Batista e os fariseus questionaram Jesus em Mateus 9, 14 a 17? A. Por que queriam saber sobre suas habilidades de cura? B. Por que estavam preocupados com a falta de jejum por parte dos discípulos de Jesus? C. Por que queriam saber sobre os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus?
À medida que a Páscoa de 31 da Era Comum se aproxima, alguns dos discípulos de João vão até Jesus e perguntam: Por que nós e os fariseus praticamos o jejum, mas os seus discípulos não jejuam? Os fariseus costumam jejuar como um ritual religioso. Mais tarde, Jesus conta uma ilustração sobre um fariseu orgulhoso que faz a seguinte oração: Ó Deus, eu te agradeço que não sou como todos os outros. Jejuo 2 vezes por semana. Talvez os discípulos de João também tenham o costume de jejuar. Ou pode ser que façam jejum para lamentar a prisão de João. Eles se perguntam por que os discípulos de Jesus não fazem jejum, talvez se juntando a eles em lamentar o que aconteceu com João. Pergunta 2. Como Jesus respondeu à questão sobre o jejum? A. Ele concordou com os fariseus e incentivou o jejum regular. B. Ele usou analogias de casamento e costura para explicar a situação. C. Ele disse que o jejum não era importante. Será que os amigos do noivo têm motivo para jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm o noivo consigo, não podem jejuar. Mas virão dias em que o noivo será tirado deles, e então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura um remendo de pano novo numa roupa velha. Se fizer isso, o remendo de pano novo repuxará a roupa velha, e o rasgão ficará pior. Pergunta 3. O que Jesus comparou ao mencionar não colocar vinho novo em odres velhos? A. Jejum durante festas religiosas. B. Práticas antigas em uma nova era. C. Mudanças nas estações do ano. Ele quer ajudar os discípulos de João a entender que não devem esperar que os seguidores de Jesus se apeguem a antigas práticas do judaísmo como, por exemplo, jejuar como um ritual. Ele não veio remendar uma forma de adoração desgastada nem fazer com que ela seja praticada por mais tempo. Jesus não está incentivando uma forma de adoração que se adapte ao judaísmo da época e às tradições judaicas inventadas por homens. Ele não está tentando colocar um remendo em uma roupa velha ou vinho novo em um odre velho e endurecido.